Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos juntos louvarmos ao nosso Deus, e nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E nós vamos cantar agora. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé para juntos louvarmos. Dois ou mais, com Ele estará tua presença, Senhor. Não tenho mais temor, estás entre nós, e pelo teu poder, teu Espírito reinará. Grato sou por tua presença, por teu Espírito em mim. Com alegria sou por tua presença, por teu Espírito aqui, com louvores exaltamos, e pra te adorar, unidos estamos aqui. Se em teu nome houver reunidos dois ou mais, com Ele estará tua presença, Senhor. Não tenho mais temor, estás entre nós, e pelo teu poder, teu Espírito reinará. Grato sou por tua presença, por teu Espírito em mim. Com alegria eu me achego ao teu trono de graça, ó Deus. Grato sou por tua presença, por teu Espírito aqui, com louvores exaltamos, e pra te adorar, unidos estamos aqui. Pra te adorar, unidos estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus, e pela graça de Deus é que nós estamos aqui. Por isso nosso coração tem que transbordar de alegria no Senhor, porque a alegria no Senhor, ela excede as circunstâncias. Então, se você está triste, fique um triste alegre. Triste porque você está passando por uma dificuldade, mas alegre porque você sabe que a solução vem do Senhor. Quando você olhar para os montes, para o Senhor, é de lá que virá o socorro. Então alegre-se no Senhor, aproveite esse momento de comunhão e glorifique a Deus, juntamente com seu irmão. Cumprimente seu irmão, dando a ele também um bom dia, desejando a ele um bom culto, uma palavra de motivação e alegria na presença do Senhor. E este é o primeiro domingo de agosto, é o domingo da família. No último domingo da família, a ênfase da nossa celebração, das mensagens, dos desafios, foram aos homens. Hoje é para as mulheres. É lógico que o culto é para todos. E todos nós vamos aprender com todas as palavras que forem ministradas aqui neste local. Porque a palavra de Deus não faz discriminação. Mas tem toda uma palavra especial para as nossas irmãs. E que esse culto seja uma bênção para todos nós.
E a palavra de Deus que nós vamos ler agora, nos dá alguns conselhos muito importantes. Eu peço a todos que estejam atentos aos conselhos de Deus para nós. E as mulheres vão começar essa leitura bíblica alternada. E peço que vocês iniciem isso agora. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Tudo o que fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. E que seja assim o nosso canto de louvor, aleluia, tanto nas montanhas, quando está tudo muito bem, quanto nos vales, quando está tudo difícil. Assim seja ouvido dos nossos lábios o louvor ao nosso Deus. Sejam cheios nossos vales de alegria e canção, que a justiça se espalhe, esta é a nossa oração. Das montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor. Encheremos
Senhor é a luz do nosso caminho, o Senhor é quem nos salva e é Ele que dirige os nossos passos. Amém? Aleluia.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Podem sentar-se um minutinho. Se o mar se agitar, confiarei em ti, meu Deus. Tem dias, tem semanas que o mar está um pouquinho mais agitado do que o normal e nos dá sim um sentimento até de desespero. Algumas lutas, algumas situações que fogem um pouquinho da normalidade. Mas nós temos um Deus em quem podemos confiar e eu gostaria que você em oração agora depositasse diante de Deus a sua confiança. Você tem alguma situação que está agitando demais o mar da sua vida, então peça agora socorro a Deus. Feche seus olhos, ore. O bom de falar com Deus é que você não precisa esconder nada, porque Ele já sabe de tudo. Então seja honesto. Declare suas tristezas, preocupações. Talvez você esteja muito preocupado com alguma coisa. Talvez a sua família vivendo um momento bem difícil, enfim. Fale com Deus. Eu também vou orar e daqui a pouquinho nós oraremos juntos. Mas primeiro ore ao Senhor, você. E nesse domingo da família,
eleja a sua família como uma prioridade em oração agora. Lembre do seu casamento, se você é casado, de filhos, se você os tem. Se você está em busca de um companheiro, de uma companheira, ore por isso. Se você está vivendo um drama na sua vida pessoal, então ore ao Senhor também. O mar agitado vai ser acalmado pela graça de Jesus. Vamos orar juntos agora que você já orou sozinho. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós acabamos de cantar que quando o mar fica agitado, nós podemos recorrer a Ti. E é isso que estamos fazendo nessa hora, recorrendo ao Senhor. Pai, o Senhor, que tem pleno conhecimento de todas as coisas, sabe quais são os irmãos, as irmãs, que vivem momentos de muita agitação, momentos de muita preocupação, momentos de luta, momentos talvez até de desespero. E Pai, nós não queremos esconder do Senhor a realidade dos nossos sentimentos. E ainda que quiséssemos, nós nem poderíamos. O Senhor sabe qual é aquele coração que está muito aflito. Aquele coração que está tão desanimado, que olha para frente e não vê mais esperança. E como é duro, Pai, quando a gente não vê esperança. Como é duro quando um pai de família, uma mãe, um filho olham para o futuro e não tem mais esperança de que situações sejam consertadas, resolvidas. Mas, Pai, nós somos desafiados pela Tua palavra a olharmos para Ti, a buscarmos socorro em Ti. A Tua palavra diz que devemos erguer os nossos olhos para o lugar de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso, em oração, estamos agora erguendo os olhos a Ti. E queremos, Pai, manifestar a nossa total dependência de Ti. Como famílias, como pessoas individualmente. E pedimos, Pai, que tudo aquilo que acabamos de cantar se transforme em verdade na nossa vida. Pai, socorra os que nessa hora se aproximam de Ti, pedindo ajuda, pedindo sustento. Peço em nome de Jesus que o Senhor alivie a dor dos que estão sofrendo. Que o Senhor leve sabedoria àqueles que precisam tomar decisões sérias na vida. Que o Senhor leve paz àquele coração que está tão aflito, que não consegue sequer descansar mais no Senhor. Pai, a nossa vida Te pertence. A nossa família também Te pertence. Assuma, Pai, mais uma vez, o controle da nossa vida, não pela Tua soberania, porque isso o Senhor já tem, mas sim pela nossa vontade. Nós queremos que o Senhor assuma todos os momentos o controle de nossa vida. Nós almejamos por isso, nós gostamos disso.
porque só o Senhor é quem pode de fato nos ajudar. E Pai, se alguém aqui precisa de uma intervenção de socorro do Senhor, eu peço em nome de Jesus que nessa hora, essa ou essas pessoas sejam socorridas e já saiam daqui, aliviadas e confiantes no Senhor. Nós já te agradecemos, porque cremos no teu poder e na ação verdadeira que só o teu Espírito Santo pode fazer. Atua em nós, Pai, muito obrigado pelo que ainda não estamos vendo, mas que acontecerá, porque o Senhor é um Deus que faz milagres. Nós cremos nisso e agradecemos pelos milagres que farás em nossas famílias e em nossa vida pessoal. No nome de Jesus. Amém. Amém. Faz bem dar uma palavra de encorajamento e ouvir. Não faz bem? Que tal se dar uma palavra de encorajamento? Se você está com a sua família aí no banco, então dê uma palavra de encorajamento à sua família. Mas se a sua família hoje somos nós, porque você está sozinho, então ouça e dê uma palavra de encorajamento para quem estiver perto. Porque nós somos uma grande família, então todo mundo aqui está em família, sem exceção. Dê essa palavra de encorajamento a quem está perto de você. O versículo 19 do capítulo 14 de João nos garante que o mundo não veria mais o Salvador, porque ele partiria para os céus, ele morreria pelos nossos pecados. Mas ele nos garante que ele continua vivo e nós o vemos e vivemos nele. Inspirado nessa palavra, gostaria de recitar esse verso e que as mulheres demonstrassem aqui, logo após esse versículo, uma declaração de fé que vai ser colocada logo após a citação desse versículo. Então você, mulher, diga isso com toda fé que você tem, que Jesus morreu para nos salvar, mas ele vive para que vivamos nele. E nessa mesma certeza que nós vamos cantar o hino 137, principalmente a segunda estrofe, que fala sobre uma coisa que é peculiar muito à mulher, que é a gestação de um filho. E às vezes as pessoas não entendem por que essa estrofe está no meio desse hino. Mas se você for ver no hinário, esse hino é composto por um casal. E eles estavam muito aflitos, porque eles teriam um filho num mundo tão difícil como o de hoje. E aí a segunda estrofe afirma isso. Que belo é um nenezinho e que prazer um filho dar. Maior certeza é crer em Cristo, que vivo está. Então é isso que nós vamos cantar. Então eu vou ler o versículo e as mulheres façam a declaração de fé que vai ser transcrita aí para vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nós vamos cantar esse hino e vamos trazer os dízimos e ofertas aqui aos gasofilácios.
vale a pena Cristo vive estar. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, correr pra mim ser a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amado e glorioso Deus, como é bom, Senhor, ser dos seus servos, seus filhos, ó Senhor, e estarmos reunidos neste templo, ó Deus, para louvar teu santo nome e para adorar. Porque a nossa vida, ó Senhor, é do Senhor. Nós apenas estamos aqui de passagem e um dia estaremos na glória com o Senhor, porque esta é a promessa a todos nós. Obrigado, Senhor, por esse templo, pelos pastores que aqui estão, pastor Guilherme, pastor Fernando, pastor Gerson, ministro Rubens, ó Deus, que nos oriente na parte espiritual. Nós só temos que agradecer porque o Senhor é um Deus completo e verdadeiro. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que em obediência à tua amada palavra, trouxeram seus dízimos e ofertas, ó Deus, para que esta igreja continue trabalhando para manter os fiéis que o Senhor deu a esta igreja em Jesus Cristo e para a salvação de almas, ó Deus, para Jesus. Continue, Senhor, nos abençoando com o teu amado Espírito Santo, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, nessa manhã nós vamos conversar um pouco sobre a mulher e a sua importância na família. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. Começaremos por esse trecho e no decorrer da mensagem leremos outros, pensando na importância, no valor, ser mulher, e ao mesmo tempo nós homens também lembrando da importância da mulher nos planos divinos. Diz a palavra de Deus em Gálatas 3, de 26 a 29, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quero repetir apenas a penúltima frase, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Essa não será uma mensagem machista. Nós não vamos olhar para a mulher com os olhos masculinos. E não será uma mensagem feminista. Não olharemos a mulher pelos olhos femininos. Até porque eu não poderia fazer isso, obviamente. Mas olharemos a mulher pelos olhos da palavra de Deus. E pensando no valor da mulher, eu escrevi uma frase e quero usá-la logo de início para tentar refletir qual é o valor da mulher na perspectiva bíblica. E depois iremos olhar os textos que comprovam essa frase. Mas depois de muito quebrar a cabeça, cheguei à seguinte definição. Foi difícil, porque falar sobre mulher é falar sobre um ser muito especial. E isso não é rasgação de seda. Falar sobre a mulher é falar sobre o que há de talvez mais especial na criação. E depois você vai descobrir por quê. A Bíblia valoriza a mulher por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Dignifica por ter sido incluída no sacrifício de Jesus Cristo. E a exalta por seu valor pessoal, refletido no caráter, nos talentos, na competência, nos dons, nas características físicas e emocionais e na inteligência. Quem é a mulher? Se nós perguntarmos à sociedade, nós teremos uma série de respostas, algumas que favorecem a mulher, outras que tornam a mulher praticamente num objeto. E infelizmente, nesses últimos tempos da nossa vivência social, nós temos percebido que a sociedade não sabe exatamente qual é o valor real da mulher, e nem do homem, e nem do ser humano. A sociedade, de alguma forma, foi diminuindo o valor do ser humano, tornando-o quase como um ser qualquer em meio à criação. Mas como hoje vamos falar na mulher, então eu gostaria de olhar para a palavra e de tecer alguns comentários sobre o que Deus viu quando criou a mulher. E nessa frase que escrevi, eu penso que não poderíamos, como cristãos, ter uma outra posição e visão da mulher, senão a posição do seu valor, da sua dignidade, da sua honra. Para nós cristãos não existe essa bobagem, essa tolice de discutir quem é mais importante, quem vale mais, quem tem uma perspectiva talvez mais honrosa diante de Deus. A palavra de Deus é clara no verso que lemos, porque todos vós sois um, não há macho, não há fêmea, são um em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nós acompanhamos uma disputa entre homem e mulher que é muito antiga. Ela vem lá dos primórdios da sociedade. As culturas mudaram, as perspectivas sobre o ser humano também mudaram. A vinda de Jesus Cristo inaugurou um tempo novo, mas é interessante que ainda há um resquício
daquela visão não apenas antiquada, mas já superada sobre a mulher e também sobre o homem. É interessante que nós, seres humanos, valorizamos aquilo que é mais adequado para nós, que é mais fácil na nossa visão. E para a sociedade ficou mais fácil diminuir o valor da mulher. Ficou mais fácil desonrar a mulher. Ficou mais fácil preterir a mulher. E se não tomarmos cuidado, até nós cristãos, iremos para o mesmo campo de pensamento de uma sociedade sem Deus. Faremos as mesmas piadas sobre a mulher. Olharemos a mulher não como um ser digno, mas muitas vezes como quase uma peça, quase um objeto. E há lugares no mundo, e até no Brasil, em que a mulher é tratada como uma coisa, e não como uma pessoa. Não é preciso pesquisar muito. É só assistir a sua boa e velha televisão. Já percebeu que em quase todos os programas de televisão em que são veiculadas notícias do Brasil, aparece violência à mulher. É raro quando isso não aparece. Aparece um homem se sentindo talvez mais importante, mais digno, mais poderoso, obrigando uma parceira, uma esposa, uma companheira a fazer coisas que ela não quer. Isso nós já nos acostumamos a assistir pela televisão. A violência física, a violência emocional. Resquício ainda de uma sociedade que não conseguiu enxergar o valor da mulher. Mas não é o nosso caso, nós somos cristãos. Nós olhamos a mulher e o homem com o mesmo tipo de realidade espiritual. Para nós, homem e mulher, são mais do que um ser chamado humano. São também um ser espiritual. Para nós, mulher e homem, são mais do que um ser que pensa e sente. São também criação e obra divina. De modo que honrar a mulher e honrar o homem é algo cristão. Quando você dá à pessoa com quem você convive a honra que ela merece como ser criado à imagem e semelhança de Deus, você está sendo, mais uma vez, um cristão. Mas, quando você tem um olhar depreciativo sobre a criação de Deus, possivelmente você ainda não tenha entendido que em Cristo não há macho nem fêmea. Somos todos um, comprados pelo mesmo sangue e dignificados pelo mesmo Jesus Cristo. Lembre-se disso, homem, mulher. Mas falar sobre mulher é falar sobre um ser diferente de nós homens. E por mais que tentemos igualá-los, nós percebemos que são importantes, mas são diferentes. Por isso, o primeiro subtítulo que vamos trabalhar é a dinâmica familiar e as suas diferenças. A mulher na família e a visão da família sobre essa mulher. A dinâmica familiar a partir da mulher e do homem. Sem a mulher, começo dizendo que a família não dá certo. A mulher é um agente indispensável à dinâmica familiar. Seu valor como membro da família é imensurável. Tire a mulher da família e a família não vai dar certo. E alguns sabem bem
o que eu estou falando. Tire a mulher da família e algo muito importante estará faltando. Porque a mulher é a peça complementar da família. Uma família incompleta, sem o agente feminino. E talvez uma das coisas que mais nos entristece, quando a gente vê todos os movimentos de homossexualismo e tantos outros, o que mais entristece é não perceber a beleza das diferenças, a necessidade das diferenças. E como um homem sem uma mulher não consegue ser uma família completa. Não tem jeito. Deus criou a mulher para que a família fosse uma realidade. E olhando agora para a palavra de Deus, lá em Gênesis 2:18, vamos lá no comecinho, nós vamos perceber que querendo criar a família, Deus então cria a mulher. Antes da mulher, o homem está sozinho, ele não é uma família. A mulher entra em cena para inaugurar uma nova realidade, a realidade familiar. Na NVI, que é a versão que utilizamos, diz que então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na Almeida corrigida e revisada, o verso ficou assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E na Bíblia de Jerusalém, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma ajuda que lhe seja adequada. Alguém que o auxilie, uma ajudadora idônea. Essas duas frases são tradução de uma palavra só. A palavra ezer, no hebraico, que significa aquele que ajuda ou aquele que presta socorro. A palavra de Deus diz o seguinte, que o homem precisou de ajuda. É isso. O homem precisou de alguém que o socorresse. É exatamente isso que o texto está dizendo. Quando Deus pensa na família, Ele pensa que o homem sozinho não daria conta do recado. Por mais viril que fosse, por mais forte, inteligente, o homem está sozinho e se sente incompleto. Então Deus diz, far-lhe-ei alguém para lhe socorrer, para lhe ajudar. Sim, nós homens somos incompletos se o assunto é família. A mulher é muito importante, porque sem ela a família não existe. Coloque 3 ou 10 homens juntos, vai ficar faltando o elemento feminino, o socorro, a ajuda, o suporte, aquela que está ao lado. Talvez seja por isso que as perspectivas de todos os grupos de pesquisa no que diz respeito à viuvez são muito parecidos. Você sabia que 70% das mulheres viúvas conseguem se manter viúvas e não se casam novamente, mas os homens só 30%. É verdade. O homem não vive sozinho. Ele não consegue. E não consegue porque Deus, lá no comecinho de tudo, Ele já havia percebido. É um ser criado à minha imagem e semelhança. Mas eu o completarei, dando-lhe de presente a mulher. E que presente! Que presente! O presente que faz um ser criado à imagem e semelhança de Deus se sentir mais completo. Como pode isso?
Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Diríamos que potencialmente ele não precisa de mais nada? Precisa sim. Ele precisa de uma companheira. Ele precisa de alguém que esteja ao seu lado. Se você em algum momento da sua vida, homem, achou que poderia ser uma família completa, sem a mulher, não tem jeito. E talvez o seu marido e os seus filhos, mulher, não assumam publicamente, mas eles precisam demais de você. Eles não falam às vezes, mas como eles precisam? Porque a mulher na família é a peça que completa a obra de Deus. Esse texto está antes da entrada do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, irmãos, que beleza seria. Mas o pecado entrou no mundo. E quando nós chegamos um capítulo depois, lá em Gênesis 3,16, nós temos agora alguns juízos sobre a criação, alguns castigos. O homem é castigado. A Bíblia diz que o homem agora vai trabalhar, vai ter que suar muito para conseguir o seu sustento. E para a mulher aparece o verso 16 dizendo: a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3,16. 2 sofrimentos. O físico e o psicológico. A dor da concepção e do que vem antes e do que vem depois. Mas também um outro sofrimento, a dominação, em Gênesis 3. Como algumas pessoas desconsideram o restante da Bíblia, alguns homens em especial, mas também algumas mulheres, nós pegamos Gênesis 3,16 e trazemos até o Apocalipse, como se nada tivesse acontecido no decorrer dessa história. Mas algo aconteceu. Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, há uma libertação no sentido da dor. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco isso. Jesus Cristo entra na história superando algumas das tragédias que o pecado trouxe, inaugurando um novo tempo, em que a graça dele consegue nos trazer alívio diante de algumas situações que o pecado tenta impor. E uma das situações que Jesus Cristo trouxe alívio é de mostrar ao ser chamado mulher como ele é importante. Porque Gênesis 3,16 caiu assim como um prato gostoso, diante de uma cultura inicialmente patriarcal, depois a cultura de um povo, o povo de Israel. A mulher de Gênesis 3,16 até a vinda de Jesus não era sequer contada. Tem quantas pessoas aqui em casa? 3, mas eu estou vendo 6. Não, só tem 3, são os 3 homens. Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que até o Senhor Jesus Cristo, a mulher não apenas deixa de ser contada, como ela se torna a interpretação de todos os males da existência humana. Que coisa! Os rabinos diziam que a explicação de todos os males era a mulher. Se a mulher não tivesse pecado, é o que eles diziam. Mas Jesus vem. E Jesus nasce através de uma mulher. Aquela
que era a razão de todos os males do mundo, dá luz ao Filho de Deus. Que estranho. Jesus começa a curar mulheres, como aquela que durante anos sofria de um fluxo de sangue. Jesus começa a conversar com mulheres. Maria, Marta, mulher samaritana. Jesus protege mulheres, como a adúltera que está para ser apedrejada e é socorrida pelo Filho de Deus. Jesus liberta mulheres, como Maria Madalena. Jesus é seguido por mulheres e deixa ser seguido por mulheres. Ele alivia a dor de mulheres, como a dor de uma viúva que está indo sepultar seu único filho. Jesus aparece depois da ressurreição a uma mulher. E por mais que possamos diminuir tudo isso, a impressão que dá é que o Senhor Jesus entra na história dentre tantas coisas para dignificar, para restaurar o lugar da mulher na criação. Ele entra na história deixando claro, ela não é menor, ela não é menos importante, ela não é uma coisa, ela não é um objeto, ela é um ser tão importante quanto. Eu a amo como amo o homem, eu a protejo como protejo o homem, eu a salvo como salvo o homem. Larry Jackson, num livro muito interessante, O Valor de uma Mulher, escreveu que Jesus exaltou a mulher em seu ministério, colocando-a novamente em uma situação de igualdade diante do homem. O Senhor Jesus restaura todas as coisas. Ele restaura a desigualdade que não tem mais coerência diante da graça. A desigualdade não funciona ao lado da graça. A desigualdade não combina com a graça de Jesus. Porque a graça de Jesus nos nivela espiritualmente, nós somos um. A graça de Jesus atua em nós, quebrando as diferenças. De modo que se pela graça de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos aproximamos como corpo, seria incoerente que nessa aproximação alguns valessem mais e outros menos. Em uma família, mulher e homem têm a mesma importância, ainda que os papéis sejam diferentes. A questão é que nós temos uma grande dificuldade em entender o que significa ser igual, o que é ter unidade, é difícil para nós. Nós achamos que caminhar em conjunto, caminhar em unidade, significa que somos iguais, mas não somos. Nós temos o mesmo valor, mas somos diferentes. Talvez tentando trabalhar com as diferenças, nós começamos a agir aproximando dois seres diferentes e tentando uni-los pelas semelhanças, mas nós não somos unidos pelas semelhanças. Nós somos unidos pelo valor que temos em Cristo. Nós somos unidos pela dignidade que Deus nos deu. Nós somos unidos porque na nossa raiz genética há um Deus Pai. Pai de homem, Pai de mulher. Pai que ama homem, Pai que ama mulher. Aliás, o apóstolo Paulo conseguiu identificar isso
quando lá em 1 Coríntios 11:11 escreveu: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Há uma unidade. Eles se completam. E a palavra independente aqui, tradução do grego cores, significa que a mulher não está separada do homem. No plano divino, eles estão juntos. Eles valem o mesmo. Eles são dignos da mesma forma. São diferentes. E como são? Mas Deus os aproximou em valor, através da graça do seu Filho Jesus. Não somos por vezes sábios para entender as diferenças do ser. E por não entendermos, nós vivemos às vezes a vida toda brigando por coisas tolas. Brigando porque achamos que para viver unidos temos que ser iguais. Nunca seremos iguais, mas com sabedoria nós podemos ser muito unidos. Homem, mulher. Afinal de contas, voltando lá para Gênesis 1:27, um verso depois do que lemos no início. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba. No planejamento divino, nunca houve a ideia de fazer dois seres iguais. Deus nunca pensou assim. A tolice de tentarmos fazer homem e mulher serem iguais é algo que nunca esteve no planejamento divino. São criação de Deus, são dignificados por Deus, mas desde o começo são o quê? Diferentes. Deixar de entender as diferenças entre homem e mulher é, no mínimo, deixar de entender o plano da criação. Deus não nos criou para sermos iguais. Por isso, o nosso valor não está em sermos parecidos um com o outro, mas sim porque Deus já nos criou diferentes e nos dignificou, ainda que sejamos diferentes. Homem e mulher são seres distintos e na família essas diferenças precisam ser compreendidas. Quando não são, as coisas dão errado. Talvez seja por isso que o número de divórcios e de famílias que estão acabando cresce a cada momento. A sociedade tenta dizer o seguinte: você, mulher, não precisa do homem. Você, homem, não precisa da mulher. Viva uma vida solo. Nem para ter filhos você precisa de um homem. E assim, o ser humano vai entendendo o valor do homem e da mulher de uma maneira estranha. O ser humano vai perdendo aquela visão de que nós somos uma família, mas somos muito diferentes. Precisamos considerar as diferenças, à luz da palavra de Deus, e respeitar as diferenças. E aqui entra uma questão que nós vivemos a vida debatendo. Diante das diferenças, qual é o papel da mulher? Diante das diferenças, qual é o papel do homem? Diante das diferenças, o que o homem deve fazer pela mulher? Diante das diferenças, o que o homem deve fazer por ela e vice-versa? Como é isso? Eles valem a mesma coisa, eles são igualmente importantes, mas são diferentes. Como eles se tratarão considerando as diferenças? Há muitos estudos sobre isso. Um estudo interessante citado por um casal, Jack e Judith Balzic. Eles mostram num quadro as diferenças, primeiramente, do comportamento. Nós somos seres que se comportam de uma maneira diferente. Homem, mulher. Nós somos muito diferentes.
Esperar que o homem se comporte igualzinho à mulher e sinta como ela sente é impossível. Não dá. Nós podemos ler sobre toda a psicologia feminina, e você, mulher, pode ler sobre toda a psicologia masculina, mas ainda assim nós temos diferenças comportamentais. E essas diferenças persistirão por toda a vida. Viveremos unidos, mas temos diferenças. Logo, você reclamar das diferenças do ser que está ao seu lado é, no mínimo, chover no molhado. É isso mesmo, ele é diferente. Ela é diferente. Nesse quadro, muito interessante, você percebe que masculinidade, feminilidade, tem diferenças biológicas, como nós vimos aqui, quando o Dr. Matomo veio falar sobre a homossexualidade. Existem coisas que eu, homem, e você, homem, nunca saberemos o que é. Graças a Deus. Nunca saberemos o que é TPM. Nós não saberemos. Não saberemos. Poderemos ignorar a esposa, a filha, a empregada, quando tem algumas manifestações de comportamento diferenciadas naquela época. Podemos ignorar, porque não sabemos o que é aquilo. São diferenças biológicas. Mas há diferenças psicológicas, há diferenças do comportamento, que nós também não compreendemos. E não compreendemos nem a sensibilidade feminina, porque a maioria dos homens tem até uma aversão a isso. Nós não entendemos. Mas existe. E talvez a linguagem do respeito e do amor ao ser que Deus colocou ao nosso lado é muito importante para que valorizemos as diferenças. Biologicamente falando, homem e mulher são diferentes. Deus os criou assim. A Bíblia comprova isso, a ciência comprova isso, todo mundo comprova isso, mas nós agimos como se fôssemos iguais. Nós ignoramos as diferenças. Vivemos unidos, mas somos diferentes. E não só os cristãos estão olhando para a palavra, enxergando as diferenças, mas a sociedade está enxergando. Há um movimento da sociedade que tenta desconstruir diferenças e tornar a igualdade e não a unidade a realidade da família. Nesse mesmo livro citado, lemos que a sociologia mostra que muitas características tradicionais da masculinidade e feminilidade, que antes se pensava resultado do desenvolvimento natural, na realidade são resultado de um condicionamento cultural. A maioria das diferenças também é determinada pela cultura. De modo que há um movimento que tenta igualar homem e mulher, não no valor, mas nos traços, no perfil, só que eles são diferentes. E como são? Escrevi um quadro tentando, a partir das diferenças, perceber o que está acontecendo nesses últimos tempos. Antes, o homem era o provedor principal da família. Era o líder nas decisões principais da família. E o homem cristão se considerava sacerdote do lar. Antes, a responsabilidade que se esperava da mulher era cuidar dos filhos e do lar. Muito bem. Chegou o tempo chamado pós-moderno, mas isso já estava acontecendo desde o modernismo, que veio um pouquinho ontem, um pouquinho antes. E o homem se transformou no provedor parcial e líder em algumas situações. A mulher também se transformou em provedora parcial,
líder, em algumas decisões também, continuou cuidando dos filhos e do lar. Mas a história continuou. E em alguns casos hoje, o homem não é mais o provedor, é totalmente passivo nas decisões, é totalmente indiferente ao sacerdócio do lar, enquanto a mulher é a provedora principal, é a líder de fato nas decisões, é a sacerdote do lar, continua cuidando dos filhos e da casa. Eu acho que as mulheres saíram perdendo. Elas continuam fazendo as mesmas coisas e muito mais. Muito mais. Só que, irmãos, pela palavra e pela ciência, a mulher, ela é um ser que precisa de mais cuidado do que o homem. Sabia disso? Biologicamente falando. Ela trabalha mais, ela age muito mais que o homem, mas ela é cuidada menos. Só que o homem continua esperando que a mulher continue a ser um ser romântico, sempre disposto. Só que a mulher saiu perdendo na dinâmica familiar. Vamos olhar agora para a mulher na criação e ver como que esse quadro, a partir da palavra, precisa ser reinterpretado. Como Deus vê a mulher e qual é o seu papel nos planos divinos? Primeiro, Deus vê a mulher como uma companheira. Companheira. Foi o que nós vimos lá em Gênesis 2:18. E não uma empregada. Companheira, não empregada. E serve também o vice-versa. Porque em alguns lares o homem se tornou empregado e a mulher se tornou a mão dura. Acontece o mesmo. A família é criada para companheirismo. Não é para alguém ser empregado do outro. Mas uma visão que desconsidera a entrada de Jesus Cristo na história, transforma a mulher ainda hoje em uma empregada, que existe para fazer o homem feliz. Nós existimos para fazer o outro feliz, seja homem ou mulher. Deus não escolheu a mulher apenas para tornar o homem feliz. Ela também tem o plano da dignidade e da alegria dada por Jesus. De modo que ela é companheira e não empregada. Segundo, a mulher na criação é digna de cuidado e honra por parte do homem. É o que diz 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Seria bom para os homens que isso não estivesse na Bíblia? Mas está. A palavra de Deus diz que você, mulher, é digna de cuidado e honra por parte do homem. A Bíblia diz que você, homem, tem que honrar e cuidar da sua mulher. É o que a Bíblia diz. A sociedade não diz. A sociedade diz que mulher que é paparicada, esse negócio todo, é mulher antiquada. Que homem que é cavalheiro, está sempre disposto a servir, isso é antiquado. Se você for nessa onda, sabe o que vai acontecer? Você vai eleger um padrão social como algo mais importante do que a Bíblia, porque é a Bíblia que está dizendo, seja sábio no convívio com a mulher,
trate-a com honra como parte mais frágil. O apóstolo Pedro, sendo muito sábio, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, mas escreveu direitinho, como parte mais frágil. Porque se falar que ela é frágil, o negócio pega. A mulher é um leão. Irmãos, a mulher é um leão mesmo. A mulher sai de um período de parto, de gravidez, e já está trabalhando. O homem, misericórdia. Estou falando de experiência própria. A mulher é forte, é um leão. Mas o que a palavra de Deus diz? Trate-a como parte mais frágil. Por quê? Porque na criação, por trás desse leão, há um ser frágil. Frágil. A sociedade confunde fragilidade com ser menor, com valer menos. Mas a fragilidade aqui não é depreciativa, é honrosa. A fragilidade aqui é dizer a você, mulher, que você precisa de um cuidado especial. É dizer a você, homem, que ser cavalheiro é, antes de tudo, ser um homem de Deus. É dizer a você, homem, que paparicar, não no sentido meloso, mas no sentido de fazer algo que dignifique a mulher que está ao seu lado, seja sua mãe, ou sua esposa, ou sua irmã. Isso tem a ver com um planejamento espiritual. Parte mais frágil. Essa palavra, que é a tradução do grego timê, dá a ideia de que a mulher, ela precisa ser enxergada com valor. Enxergada com valor. Como nós enxergamos, nós homens, a mulher que está perto de nós? Como nós a enxergamos? Como você, mulher, se enxerga? Como honrada por Deus e valorosa por Deus, como digna de um cuidado especial, porque você é digna, é o que diz a palavra de Deus. A mulher, aos olhos divinos, ela deve ser tratada com honra, com consideração, com valor elevado, muito elevado. Não é o que acontece, mas deveria ser. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, e talvez você, mulher, não concorde com isso, mas está aí. A palavra é astenés no grego, e não dá para traduzir de outra forma. Se você quiser traduzir de outra forma, significa também aquilo que quebra fácil. Então, não há como fugir da realidade bíblica. A mulher está dizendo que você é mais frágil, é a parte mais frágil, é uma comparação. Ali é o homem e a mulher, não está dizendo você, mulher, é frágil, você é um fracasso, você não é nada disso. Mas coloca o homem e a mulher e diz assim, homem, olhe para esse ser que está ao seu lado como a parte mais frágil. Como a parte que precisa de mais cuidado, como a parte mais delicada. Mas, irmãos, a sociedade diz o contrário. A sociedade tenta incutir na cabeça do homem, em primeiro lugar, que há uma igualdade, que tudo é a mesma coisa. Alguns homens que se valem desse pretexto social e se acomodam na vida. Começam a tratar a sua esposa desprestigiando-a em função das diferenças dela. Não, a Bíblia diz, a mulher é a parte mais frágil, mais delicada.
Os médicos poderiam explicar isso pela biologia. Poderiam explicar por que na formação óssea as mulheres são mais frágeis, não é assim? E por que são as mulheres e não os homens, na sua maioria, que quando chegam à velhice têm mais problemas nessa área, são mais frágeis, mais delicadas emocionalmente, mais elaboradas, sentem de um modo diferente do homem, são mais frágeis nesse e em outros aspectos. Mas a sociedade diz: mulher, seja forte. Mulher, você não precisa do homem. O homem é menor que você. São iguais. Mas para a mulher se sentir mais valorosa, ela resolve colocar de lado a honra que Deus lhe deu. Você, mulher, é honrada por Deus como a parte mais frágil. Isso deveria fazer de nós homens seres muito mais cuidadosos, seres muito mais atenciosos com a mulher, seres que valorizam muito mais a mulher, seres que prestam atenção em como poupá-la de algumas situações, de como fazer o trabalho mais pesado, seja intelectual ou seja físico. Mas não, senhores. Nós vivemos num momento em que o homem vai se acanhando como ser. Ele já perdeu a liderança do lar. Ele está perdendo a liderança da sociedade. A mulher se torna cada vez mais forte, desprestigiando até as suas necessidades biológicas, enquanto o homem vai enfraquecendo como ser. Vai deixando a honra que deveria ser dada. A parte que, segundo a palavra, é a mais delicada, é a mais frágil. Talvez seria muito bom você olhar a sua esposa de um modo diferente. A sua mãe, a sua irmã, a sua filha. E se você achar que é meio fora de moda honrar e dignificar a mulher, olhe lá para 1 Pedro e relaxe, você está fazendo o que é certo. A mulher foi dado também o papel de mãe. A maternidade como sendo a diferença primaz. Nunca o homem vai gerar filhos. A mulher foi escolhida para fazer isso. Que dignidade. Charles Swindoll escreve que não há papel com maior influência ou mesmo poder sobre a terra do que aquele exercido por uma mãe. Não importa o quanto podem ser significativos símbolos políticos, militares, educacionais ou religiosos, nada pode se comparar ao impacto causado pelas mães. Suas palavras nunca são totalmente esquecidas, seu toque deixa uma marca indelével e a lembrança de sua presença permanece por toda a vida. Nós concordamos com Charles Swindoll. Mãe é mãe. Nós saímos perdendo, homens. Porque a marca de uma mãe é uma marca que não se acaba. O apóstolo Paulo, fazendo uma comparação entre a bondade, ele usa a figura da mãe e diz assim em 1 Tessalonicenses 2,7: tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. A bondade da mãe. O coração da mamãe. Abraham Lincoln escreveu que ninguém pode dizer que é pobre se teve uma mãe bondosa. Não é bonito? Ninguém pode dizer que é pobre se teve uma mãe bondosa, mas
as mães não têm podido ser tão bondosas. As empregadas estão sendo bondosas. As babás estão sendo bondosas. As avós estão sendo bondosas. As professoras estão sendo bondosas. Isso faz uma diferença na formação de muita gente. Não há mais contato entre mãe e filhos. Por quê? Planejamento divino ou um contexto que tenta apagar o poder da maternidade? Eu fico pela segunda opção. Muitos homens e mulheres hoje apresentando uma série de problemas, a grande maioria deles de ordem emocional, de caráter, porque não tiveram a mãe e nem o pai. Mas muitas vezes a mãe queria estar. Ela queria demonstrar a bondade. Mas para a mãe fazer isso, o homem tem que voltar a ser o elemento que dirá: eu vou dar conta do recado aqui em casa. Há uma série de contextos, há uma série de dificuldades, há uma série de exceções, mas volta ao mesmo ponto. O homem se acomodou, a mulher teve que se levantar como uma leoa. O texto ainda, na palavra de Deus, falará que as mulheres, nesse planejamento, precisam ser lideradas com sabedoria e amor. E o texto é agora Efésios 5, 22 a 27. Mulheres, sujeitem-se a seu marido como ao Senhor. O marido já abre um sorriso e fecha daqui a pouquinho, porque o texto dirá: pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas maridos, amem, cada um ame a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Infelizmente, homens e mulheres só leem o primeiro verso dessa sessão e esquecem do restante. De fato, mulheres, não dá para fugir. A palavra de Deus fala sobre submissão. Ela fala. Não dá para apagar isso da Bíblia. A palavra é o potassô. É uma atitude voluntária de ceder. Essa é a ideia original. É você espontaneamente dizer sim. Mas você percebeu que, ao mesmo tempo em que a palavra fala dessa missão, desse papel, dessa diferença da mulher em família, logo em seguida, a Bíblia fala sobre o homem, porque para dar certo, cada um precisa ocupar o seu papel. Como um homem sem liderança espiritual espera submissão espiritual por parte da esposa? É muito difícil. Como um homem ausente, um homem que não assume um papel que lhe foi dado. E qual é o papel? É o de liderar, é o de dar caminhos, é o de ser uma base de sustento espiritual, mas também emocional, físico. Cabe à mulher a submissão, cabe ao homem a liderança, em amor, é o que diz o texto. O nosso padrão de liderança não é o padrão machista, é o padrão de Cristo. O nosso padrão de liderança não é o padrão da sociedade, é o padrão de Jesus.
E o padrão de Jesus é que Ele nos domina em amor. Nós somos dominados por Jesus. Nós estamos debaixo da liderança de Jesus. Eu não quero sair debaixo da liderança de Jesus, eu quero ficar. Eu não quero uma igreja autônoma, que faça o que quer. Nós queremos uma igreja que esteja debaixo da liderança de Jesus, porque Jesus nos trata com amor, Jesus nos dá segurança, Jesus cuida de nós. E é assim que um homem conquista a liderança. É assim, com amor, com cuidado. Que mulher não se sente motivada a ser liderada por alguém que a ama, por alguém que indica caminhos, por alguém que a sustenta em oração? Abro um parênteses para dizer que algumas mulheres, pelo seu perfil emocional, tornam essa tarefa muito difícil. E alguns homens, pensando que manterão o casamento, se fecharem a boca e não falarem nada, acabam consentindo com isso. E na fraqueza de um homem e na força de uma mulher, a palavra de Deus se inverte na prática. E invertendo a palavra, se inverte tudo. É por isso que a sociedade está como está. Porque a palavra foi invertida em vários aspectos. Uma liderança em amor. Mas você prestou atenção no finalzinho do verso? Diz lá que Jesus tem um propósito honroso quando cuida de nós como igreja. É a nossa purificação, é a nossa santificação. A liderança parte disso. Um homem que tem uma visão de honra, de tornar a sua mulher uma pessoa melhor, de ajudá-la a ser uma pessoa melhor. E então, a mulher, ela cede voluntariamente. E ela diz: dirija a nossa família. Porque a vontade de Deus é essa. Que você seja o líder de nossa casa. Que mulher não se sentiria à vontade e feliz para ser liderada com essa sabedoria, com esse amor? Eu acho que você se sentiria. Ainda no plano divino, a mulher é uma bênção não só na família propriamente, mas na igreja. Gostaria de citar uma série de versos, mas pelo tempo citarei apenas Romanos 16, 12. Saúdem Trifena e Trifosa. Tudo bem que os nomes não ajudam, mas olha o que elas faziam. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. A mulher na igreja de Deus é uma bênção. Como trabalham? Como trabalham? Eu não sei dimensionar, mas eu tenho a impressão que não há um equilíbrio. Elas trabalham muito mais do que os homens. Elas fazem muito mais. Elas são ativas. No passado, várias e várias igrejas nasceram pela intervenção de mulheres, que começaram a reunir suas amigas para falar de Jesus. E igrejas foram trazendo, as amigas trouxeram os maridos, e tantas igrejas nasceram assim. Você, mulher na igreja de Jesus, é muito importante. O que seria de nós sem vocês? Vocês são muito importantes. Tão importantes que essa igreja, ela olha para vocês não como sendo menos importantes que nós homens. Há líderes de ministério mulheres, há diaconisas nessa igreja, há muitas mulheres aqui que têm mostrado na prática que essa origem que vem lá do Novo Testamento continua a ser perpetuada. Na sociedade, diz Atos 16, 13 a 15, numa citação bem interessante, histórica: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali.
Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e púrpura, uma comerciante, algo incomum, porque aos homens cabia o comércio, não às mulheres, mas ela é uma comerciante lá da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Tem muitas Lídias nessa igreja também. Mulheres sendo destaque na sociedade. E destaque não apenas por sua competência. Porque a mulher é competente. Quem pensa o contrário é incompetente. Dizer que a mulher é menos inteligente ou qualquer coisa dessas é estranho pelo papel da mulher. Ela é muito inteligente, muito. Às vezes não sábia, como nós homens às vezes não somos também. Muito inteligente. E essa inteligência tem levado a mulher para lugares onde as mulheres nunca pensaram estar. A questão é, o que farão estando lá? Talvez nós homens não tenhamos usado bem alguns lugares que no passado nos eram comuns. Vocês mulheres estão chegando. Usem bem. Façam como Lídia. E termino, mesmo que atrasado, dizendo que homens e mulheres na família estão juntos. Parceria, não disputa. Assim nasceu homem e mulher, parceiros. Casamento, parceria. Família, parceria. Abraçamos um projeto comum chamado família. Ninguém é obrigado a constituir uma família. Mas formando uma família, nós somos parceiros. Valemos do mesmo modo. Temos as nossas diferenças, mas construímos juntos. Homens e mulheres, pais, filhos, marido e esposa, irmão e irmã, juntos. Mulher, você é valorosa na família. Você é honrada por Deus como ser. Você é importante para que a família dê certo. E não poderíamos falar outra coisa, senão que nos planos de Deus, você, para nós, família masculina, você para nós, foi o socorro que Deus mandou. A gente não viveria sem vocês. Vocês são muito importantes. Eu, particularmente, se fosse testemunhar aqui do valor do elemento feminino na minha vida, eu diria sem qualquer dificuldade que tudo que eu conquistei na vida e tudo que a minha família conquistou, a maior parte é por causa da mulher que Deus me deu. Creiam nisso. Me lembro que não foi nenhuma, nem duas, nem 10. Foi muito mais que isso. Tantas vezes em que, mesmo discordando, mesmo tendo ideias melhores, porque a mulher, olha, ela tem às vezes ideias muito melhores. Mas minha esposa particularmente soube entender o planejamento de Deus. Esse ano nós fizemos 23 anos de casados. E tudo que a nossa família conquistou. Porque conquista de família não é do homem nem da mulher. É da família. Tudo que nossa família conquistou. Não fui eu. Fomos nós. Para não dizer que muita coisa foi ela. Como eu sei que você, esposa que está aí, sua família só chegou onde chegou porque você tem parte nisso. Porque você, como mãe,
e como esposa e filha, atuou para a família. Honrada seja a mulher pela honra que Deus deu a ela, e uma salva de palmas para as mulheres. Bem, se vocês tiverem 5 minutos, eu quero encerrar o culto mostrando um vídeo de 5 minutos para vocês. É um vídeo em especial para você, marido. É um desafio para você. E quando terminar o vídeo, eu gostaria que você, aprendendo alguma coisa com ele, interagisse, ainda que seja em casa, durante a semana, com a sua esposa, ou se você é solteiro, com a sua mãe, com a sua irmã. Mas o contexto é de um casal. Espero que esse vídeo produza um momento de reflexão para cada um de nós. Quando o vídeo terminar, o pastor Fernando vai dar 2 avisos aqui rapidinho e a gente vai almoçar. Preste atenção no vídeo.
Queridos irmãos, o Domingo da Família tem muitas bênçãos de Deus para você. Você terá a oportunidade de aplicar o vídeo que você acabou de assistir, mas também terá um momento bacana para interagir com a tua família. Após esse culto, você poderá participar do almoço a um preço bem acessível, subindo aqui alguns lances de escada. Participe do almoço, será um momento onde você poderá nutrir comunhão com a tua família e com outras famílias também. Pensando em família, no próximo sábado nós teremos o encontro de casais. Sábado que vem, dia 9 às 7h30 da noite. E o tema será segurança digital. Você pai, você marido, você esposa, está sendo convidado para participar do encontro de casais que vai ser sábado que vem. E o último aviso é sobre o nosso curso de capacitação ministerial que volta às aulas agora terça-feira às 7h da noite. Você é o nosso convidado, caso você queira estudar um pouco mais da palavra de Deus, se aprimorar, não deixe de participar desse curso. Quero convidar o pastor Guilherme. Eu já vim sem você me convidar, Fernando. Vocês receberam a entrada, essa folhinha do Pariori? Não? Ok. Nós temos o Pariori na próxima sexta, aquele período que a gente chama a família em casa para orar. Eu pensei que vocês já estivessem com esse material aí às mãos. Mas a saída, passem lá no balcão, retirem o seu, e a partir da sexta-feira, às 8h da noite, escolham um período até amanhã do sábado. Tem 6 blocos aqui de oração, texto bíblico e também uma meditação em oração. Vá, reúna sua família, orem juntos e que Deus abençoe demais a semana de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o grande amor que o Senhor tem por nós, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo derramada entre nós e que a ação do Teu Espírito Santo nos fortaleçam e nos deem ânimo para mais uma semana. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E quem for almoçar, primeiro lance de escadas à esquerda. Quero sentir